So, guys, vamos para a terceira parte do problema, que é a pergunta, né? Se é um problema, é a pergunta como resolver o problema. Aí, a gente vai fazer uma ilustração, guys. De novo, eu não vou entrar em detalhes, mas uma ideia de resolver esse problema de área é pegar nossa região curva e dividir em vários retângulozinhos. Aqui tem um exemplo onde a gente pega a curva como sendo a função y igual a x quadrado. Deixa eu voltar para o preto. X quadrado. Tá, deixa eu escrever decente, né? Achei aqui. Opa, mudei de página sem querer. Tá. Y igual a x quadrado. Aí, aqui eu tenho vários retângulos. Tem 10 retângulos aqui, ele chama de n a quantidade. Aqui já tem mais, estamos dividindo em 30 retângulos e em 50 retângulos. Aí o que a gente pode perceber? Perceba, se você olhar direito, com carinho, todas as curvas estão do mesmo tamanho, é a mesma curva. Então perceba que quando a gente divide em mais retângulos, quando a gente divide em vários retângulos, do jeito que foi feito aqui, está tendo sobras. Por quê? Ó? Eu vou pintar aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem. Cada pedaço aqui, ó, que eu estou printando em preto, passou da nossa região. Isso aqui passou, ó. Isso aqui passou, isso aqui passou, porque a região nossa é abaixo da curva. E aí, o que a gente percebe? Que sempre está tendo sobras passando da área. Mas você pode encarar a soma desses retângulos, a soma de todos esses retângulos, como uma aproximação para a nossa área. É uma aproximação boa? Talvez, mas é uma aproximação. Perceba que a aproximação, apesar de ser uma aproximação, passa da nossa área. Uma coisa interessante é que quando você divide em mais retângulos, 30, 50, aí já para caber mais, eles precisam ficar mais fininhos. Pode ver, quase não ver aqui a largura deles. Aqui vê, olha. E por eles ficarem mais fininhos, a gente pode perceber também que as sobras são menores. Ou seja, as sobras são menores. Significa que, apesar de passar da nossa área, a soma de todos os retângulos se torna um pouco mais próxima. Então, o que a gente leva a crer com isso? Que se eu aumentar o número de retângulos, mais próximos eu estou da área. Cada área de um retângulozinho desse, ele chamou de R, tá? A soma das áreas dos retângulos, ele chama de Rn. Então, N é o número de retângulos. Aqui foram 30 retângulos, R30. Aqui 50, R50. Aí, Rn é com N lados. Então, guys, se eu pegar e aumentar esse N, que é o número de retângulos, perceba que esse Rn, lembrando que Rn é a soma dos retângulos. Na verdade, é a soma das áreas dos retângulos. De novo, se eu aumentar esse número de lados, a tendência, à medida que eu aumento o número n, é que esse Rn se aproxime de fato da minha área. Isso quando eu aumento o n. A gente conhece um truque muito bem do cálculo 1, quando a gente quer aumentar algo, aumentar cada vez mais, aumentar. Então, para indicar que eu vou aumentar indefinidamente, eu digo que o negócio está indo para infinito. Ou seja, se eu passar o limite nesse Rn, para n indo para infinito, a tendência é que se aproxime de A. Portanto, nós esperamos que a área seja o limite desses Rn's quando n tende a infinito. E essa aqui é a nossa primeira ideia para resolver o nosso problema. Ok? Nós não vamos nos aprofundar, tá bem diretão, é só uma ideia mesmo. Aí, guys, aqui a ideia mais geral, ao invés de eu pegar aquela função do x quadrado, eu peguei uma curva qualquer, aqui, né? E o que a gente faz? Divide em retângulozinhos também, ó, um monte de retângulos. Diferente daquele exemplo, que botou uma quantidade 30, uma quantidade 50, aqui a gente está com quantidade aleatória, que foi chamada de n. Ok? Aí a área de cada bichinho dessa faixazinha aqui foi chamada de S1, S2, S3, por aí vai. Aí qual é a ideia? A ideia é o seguinte: em cada um desses retângulos eu vou pegar um ponto. Normalmente você escolhe o ponto do meio, mas eu vou pegar um ponto aleatório, chamado de
ponto amostral, que a gente vai falar dele depois. Quando esse ponto amostral vai subir, o meu não está reto, tá, guys? Subir, bateu no gráfico, ele vai determinar a altura. Essa é a ideia. E quando eu fizer isso, perceba que eu vou ter, em relação a esse meu retângulozinho, eu vou passar um pouquinho da minha área e vou faltar um pouquinho. Ou seja, eu tenho sobras e faltas. A ideia é fazer... Tira esse negócio daqui. Por que isso aqui tá aqui? Assumiu. A ideia, guys, é fazer isso aí para vários retângulos. Então tá aqui a figura. Foi escolhido um ponto amostral, ele não escolheu do meio, tá? É aleatório. Normalmente em cálculo a gente escolhe do meio para facilitar a conta. Então, ó, aqui nesse retângulo ele escolheu um ponto amostral, chamou de x1 estrela. No segundo, outro ponto amostral e por aí foi. Perceba que cada ponto amostral é a altura. Olha esse aqui, ó. Pá, onde bateu determinou a altura do retângulo. Esse segundo, perceba, onde bateu determinou a altura do retângulo. E aí, guys, perceba que se eu somar todas as áreas desses retângulos, eu tenho aproximação para minha área. Aproximação para minha área. Então tá aqui. Esqueça essa parte limite por enquanto. Como é que eu vou esquecer? Já sei como é que eu vou fazer para esquecer essa parte limite. Tinha bem aqui. Esqueça a parte limite aqui por enquanto. Pois bem, deixa eu trazer mais para cá. Guys, como é a soma? Como é que eu calculo a soma das áreas desses retângulos? Perceba que a área de cada retângulo, a área de um retângulo é base vezes altura. A base de cada retângulozinho, a gente vai chamar de ΔX, tá? É só o nome que dá, ΔX. Então, toda essa base eu vou multiplicar pela altura. Como a altura é determinada por cada ponto amostral, e é quando bate no gráfico, então a altura vai ser igual à imagem no gráfico. Então, como é que vai ser as áreas? Cada área vai ser o quê? A altura, que é a imagem, vezes o tamanho do retângulo. Imagem vezes o tamanho do retângulo. Não se preocupe muito com os detalhes, tá, guys? Mas isso aqui representa a área, a soma das áreas desses retângulozinhos. O que a gente pode perceber é que aqui acontece, se você fizer vários desenhos, a mesma coisa que a gente viu anteriormente com esse camarada aqui, ó. Quando você pega e aumenta o número de retângulos, passando para o infinito, tá aqui, ó, passou o limite, pegou essas somas, passou o n ao infinito, ou seja, aumentou indefinidamente, você tem a área. Então, a área, nós esperamos que seja esse limite, e aí surgiu uma luz no fim do túnel para o nosso problema. Ok, guys? Então, isso finaliza essa parte, é só uma ideia. Não se preocupem, calma, professor, tá rápido, não estou entendendo nada. Podem ficar tranquilo que essa parte aqui é meio que uma introdução ao nosso cálculo integral, ok? Thanks.